Olá, boa noite. Somos todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus para nosso estudo em Romanos. Sou o pastor Dr. Mário Maraquipe, para quem não me conhece, e graças a Deus por ter o privilégio de poder ministrar esse estudo tão importante. Minha oração, que o Espírito Santo de Deus me dirija aqui no poder dele, está me capacitando a ensinar com fidelidade e honra a palavra dele. Você aí que existe, talvez família, seja abençoado, abençoada também. Então, e que Deus repreenda o inimigo, não nos atrapalhe, né? Então, nós estamos na terceira parte do capítulo. Se você se interessa no estudo de Romanos, você pode ver aí no nosso canal, Família Jardim de Deus, tem a playlist lá de Romanos, estudos anteriores. Esse aqui é um breve resumo do estudo que nós estamos tendo. O capítulo 1 de Romanos trata da necessidade do evangelho da salvação devido à natureza pecadora humana. Então é uma necessidade o evangelho. Não é uma coisa à toa, algo inventado pelo homem. Necessidade, um socorro de Deus, né? Evangelho significa boas novas, uma boa notícia de que nós temos jeito. Eu e você temos salvação. Capítulo 2, toda a humanidade. Então, vai tratar isso lá no capítulo 2. Toda a humanidade é condenável e indesculpável perante Deus. Então, contrariamente àquilo que nós imaginamos, nós não somos vítimas, né? Nós, diante de Deus, somos considerados culpáveis e condenáveis. Então, essa é a notícia que trata do Evangelho, porque se a gente não sabe disso, nós não podemos ser salvos, né? Nós não buscaremos a salvação. O Evangelho das Boas Novas, ele traz a notícia que precisamos, porque estamos sob a condenação de Deus e não há desculpas para o nosso pecado. Ainda no capítulo 3, Deus é rejeitado por Israel, lembrando que o Deus de Israel, o Deus da Escritura Sagrada, o mesmo Deus do Antigo e do Novo Testamento, ele é rejeitado por Israel e pagãos, mas salva a ambos apenas pela fé em Jesus. Jesus é o Deus de Israel, Deus que criou os céus, a terra, o Deus que falou com Adão, Noé, Abraão, o Jeová Filho que se fez carne e que foi crucificado pelos judeus, por Israel, e também está sendo atualmente rejeitado até pela igreja. Jesus já havia dito isso, né? E o Apocalipse 3 fala Jesus do lado de fora da igreja, né? Capítulo 4, a salvação humana nunca foi por obras, pela fé no Salvador de Deus, Jesus, o Messias. Desculpe, tempo seco aqui em Anápolis, um escritório aqui tem alguns livros também aí. Então, diferentemente do que pensamos, né, nós não conseguimos ser salvos por obras, boas obras. Por quê? Porque o problema, conforme a gente tem estudado em Romanos, está em nós, é o que nós somos. As boas obras não podem mudar a nossa natureza. Por isso, o Evangelho trata que podemos ser salvos sem obras, mas pela fé, o Salvador de Deus, que é Jesus. O Salvador proposto no capítulo 3, e o Salvador de Abraão, de Davi, né, todos salvos pela fé no mesmo Deus. O tema central aí do capítulo 5, os efeitos, a causa e o modo da justificação de Deus pela fé em Jesus. Então, nós terminamos de falar sobre os efeitos da salvação da graça, tratamos na lição anterior, e vamos dar continuidade aí a partir, aliás, tem um resumo, desculpe aqui, o resumo do capítulo 5, de 1 a 5 e 9 a 11, é a descrição dos efeitos da justificação de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Tratamos a motivação da justificação de Deus por Cristo Jesus, o amor. Tratamos o alcance e efeitos do pecado de Adão sobre a humanidade, um alcance total. Já tratamos disso também, foi o estudo da aula passada. O alcance e efeitos da graça de Deus para a humanidade, que é o alcance parcial. O pecado, por causa de Adão, é total, alcançou a todos nós.
A salvação, ela é ofertada, quem crê é salvo. Quem não crê, segundo o próprio Jesus disse, já está condenado. É porque ele é o próprio juiz, ele é o Salvador e o juiz. Então, vamos começar a partir do versículo 12, Romanos, capítulo 5. Usa aqui duas Bíblias, né? Usa aqui uma física e uma virtual. Vai me ver para os lados. A causa, o alcance e os efeitos do pecado. A causa do pecado humano é o pecado cometido por Adão. Capítulo 5, versículo 12 diz: Portanto, como por um homem, antropó, um ser humano, entrou o pecado no mundo, veja, o pecado entrou no mundo. E pelo pecado que entra por um homem, vem a morte, Thanatos. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram, ou seja, porque todos pecaram. Aqui permite a tradução por isso e por quê. Então, a causa do pecado humano é o pecado cometido por Adão. Então, aqui a gente diria assim, respondemos aquela pergunta, né? Somos pecadores porque pecamos ou pecamos porque somos pecadores? A resposta é que pecamos porque somos pecadores. Somos todos descendentes de Adão. O pecado, é que somos pecadores, né? A causa do nosso pecado é o pecado de Adão. O pecado, contudo, iniciou, isso aqui é importante, hein? Onde iniciou o pecado? O pecado, contudo, iniciou no coração do diabo, Satanás. Diabo é o título, é um significado, chama opositor, inimigo, é o mesmo. Isso aqui é grego, né? Hebraico é Satã, o Satanás significa a mesma coisa. Então, o pecado iniciou no coração do diabo, em sua ambição de ser soberano e autônomo como Deus. Então, isso aqui é importante porque a Bíblia vai dizer que o pecado entrou no nosso mundo, no nosso cosmo humano. Quer dizer que ele não começou aqui, começou fora. E a Bíblia vai dizer que começou com Satanás. Então, vamos ver aqui em Isaías, no capítulo 14, a partir do versículo 12. Aqui é uma explicação, não é profunda, mas aqui nem todos creem que Isaías, aqui a partir do versículo 12, trata de Satanás. Alguns acham que é o rei da Babilônia, literalmente. Outras, como eu, creem, sim, trata do rei, né, da Babilônia, mas aquele que estava acima do rei da Babilônia, que é o próprio Satanás. Então, essa é uma interpretação também proposta por muitos. Então, por quê? Olha só o que diz. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, essa minha tradução aqui, uma tradução assim que tem um certo debate, porque Lúcifer é uma tradução para o latim, né? Lúcifer significa filho da alva, né? Estrela da alva. Filho da alva, né? Aquele que brilha, Lúcifer. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Então ele veio do céu. O rei humano não caiu do céu. Então alguns acham que é uma linguagem poética, mas ela está junto com a linguagem literal. Então é uma literalidade falar da onde veio Satanás, né? Que é essa estrela da manhã, o filho da alva. E tu dizias no teu coração. Coração na Bíblia é o ser da pessoa. Satanás é uma pessoa, é um anjo, não é uma pessoa humana, é um ser. Tu dizias no teu coração, eu pensava, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Você vai ver em Jó 40, capítulo 40, que os anjos são chamados de estrelas. Apocalipse, capítulo 12 também, ali são chamados de estrelas, né, que caem junto com Satanás, o grande dragão. Acima das estrelas exaltarei o meu trono. E ele dizia isso no coração. Então Deus sabia o que estava acontecendo. No monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Nós não temos ideia exatamente do alcance dessa linguagem do monte, porque isso aqui nós estamos falando de um cosmos celestial. Mas o importante para nós aqui é ver que Deus vai tratar do pecado que começou no coração, dizer assim, na mente de um anjo. No versículo
14 diz: subirei sobre as alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Então ele queria ser como Deus. E é interessante que é isso que Satanás vai propor a Eva, e Eva acredita nisso, né? Que seria como Deus, Elohim. Elohim é um título, é uma palavra hebraica que é usada para anjos, para o próprio Deus, a sua pluralidade, para juízes também, né? Mas ele queria ser como o Altíssimo, El Elyon. E contudo, levado serás ao inferno, ao Sheol, ao mais profundo do abismo. Essa condenação dele está descrita em Apocalipse, no capítulo 20, quando ele é lançado no lago de fogo e enxofre. Então eu já tenho aí, você pode ler depois, Gênesis 3, onde você vai ver a proposta de Satanás que possuiu a serpente. Ali foi a primeira sessão espírita que a gente tem, possessão de uma criatura por um demônio, né, por Satanás, ali no Éden. Tiago, capítulo 1, versículo 13, isso aqui é importante também, para que nós entendamos que esse desejo humano, né, essa natureza humana aí, né, ser autônoma, e que o pecado em si, ele vai refletir nisso aí, a autonomia. Nós queremos viver sem Deus, né? Veja só, Tiago capítulo 1, versículo 13, falando sobre a natureza, a origem do pecado. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. O diabo é chamado de tentador. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Aquelas palavras lá, né? Desejo ardente de satisfação, né, pessoal. E o texto continua: depois, havendo a concupiscência concebida, ela nasce ali, né? Ela é gerada, né? Concebida, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. A concupiscência é como se fosse um casamento, né? Do pecador, casa, se une à sua própria concupiscência, e ela satisfaz e ela gera o pecado. Então, o homem, o pecado é o nosso próprio filho, né? Assim que a Bíblia vai nos colocar aí. O pecado, portanto, é um fenômeno essencialmente espiritual. Começa no ambiente do cosmo angelical, né? Originado no cosmo angélico. O pecado entrou no cosmo humano devido à permissão de Adão. Permissão de Adão. Porque, veja, Eva pecou. Mas a Bíblia vai considerar Adão, e a gente já vai ver aqui, como aquele que permitiu que o pecado entrasse aqui no cosmo humano, porque Deus falou que o papel de Adão era proteger a terra. Proteger, ele falou assim, na árvore do conhecimento do bem e do mal, se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do mal, seria proibido de comer o da vida, o fruto da vida, e que ele morreria. Então, não existia mal nem morte no mundo até então. Então, certamente, Adão pergunta para Deus o que é mal, o que é pecado, né? Deus explicaria ali onde isso começou. Isso aqui, agora que eu estou falando para você, é uma especulação baseada lá no texto. Porque já que não existia morte, o que significa isso? A gente vai tratar aqui também. João 8,44 fala que o filho do diabo, e ele estava falando ali para religiosos, fariseus, né, pessoas que conheciam a Bíblia, e eles queriam satisfazer o desejo do vosso pai, porque ele foi homicida desde o princípio. Homicida é aquele que mata ser humano, né? Ele trouxe o pecado e a morte, e o Adão permitiu que entrasse. 1 João, capítulo 3, versículo 15, aqui falando, então nós estamos vendo a influência do próprio Satanás no mundo humano. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Então, João 8,44 vai dizer que ele é homicida. Então, nós também somos, né, matadores de seres humanos. Gênesis 2,17, eu já citei aqui. E Ezequiel, que nós leremos, é uma ampliação do que falou Isaías. Vamos ver aqui, novamente, ele fazendo uma citação aqui do que a gente considera ser Satanás.
Filho do homem levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Diz-lhe: assim diz o Senhor Deus. Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Veja. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Óbvio que na época desse rei humano de Tiro, não existia mais o Éden. Ele está falando de alguém que tinha uma influência sobre o rei de Tiro e reinava também, né? A Bíblia diz que Satanás é o Deus desse século, dessa época da queda. É um falso Deus, né? Porque ele não é Deus, não é onipotente, onisciente, onipresente. E o governador do mundo. Governador, né? Lembra que ele ofereceu para Jesus Cristo todos os reinos do mundo. Jesus não refutou que não pertencia. Foi entregue por Adão, né? Estivesse no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura. É magnífico, olha. Aí ele fala aqui, né? Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Então, Satanás é uma criatura. E tu, ó querubim, ungido. Querubim ungido são citados ali no Apocalipse, né? Que estavam na presença de uma categoria alta, né? De anjos. Ungido para cobrir. Havia na arca da aliança, né, a figura de dois querubins que cobriam ali a glória de Deus, né, com as asas, né? Então eles estavam ali na presença de Deus. Deus não precisa de proteção alguma, né? Mas embelezava ali a presença magnífica de Deus. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. A Bíblia diz ainda, 15. Perfeito, então ele foi criado perfeito, íntegro, também. Era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então Deus encontrou, então a iniquidade vai começar nesse querubim, que a gente viu que ele queria ser semelhante a Deus. E aí o Apocalipse 12 vai falar da sua rebelião. Um terço dos anjos chamados ali de estrelas, que são os demônios e os espíritos malignos, né? Que alguns fazem contato achando que são espíritos de pessoas mortas. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Então, o resultado ali que Tiago fala que é o mesmo processo. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer. E, e te fiz perecer, ó querubim cobridor do meio das pedras afogueadas. Então ele foi lançado da presença de Deus. Nós temos essa cena aí um pouco, né, quando ele é convocado para aparecer, né, prestar contas diante de Jeová, né, Jesus Cristo, antes da encarnação, ali em Jó capítulo 1 e 2. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ele corrompeu o coração, a formosura, né? Sabedoria, perdão. Por terra te lancei, diante dos reis te pus para que olhem para ti. Então ele está aqui, ele não está no inferno, ele vai ser lançado, esse Apocalipse fala, né, no abismo por 1000 anos, depois vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde estarão os seres humanos também, né? A gente chama de inferno. Pela multiplicação das tuas iniquidades, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Deve acontecer antes do reinado de Cristo, né, quando ele vai ser preso. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá. Então também aqui uma citação do homem, né, o rei de Tiro, que estava sob a influência e serviço, né, de Satanás. Continuando tratando sobre a morte e o pecado. A morte, sendo o juízo de Deus devido ao pecado, é também um fenômeno essencialmente espiritual. O diabo e seus anjos são mortos espirituais e sofrerão a morte eterna. Hebreus 2,14 fala que Satanás tem o império da morte. Então, o estado que ele vive é o estado da morte.
Então, aqui é importante nós entendermos, né? A morte é um estado de separação que nós já estudamos anteriormente, né? Jesus, quando vem a esse mundo, ele fala que está na sombra da morte, e a luz raiou, e nós assentados à luz dessa sombra aí, né? Mateus, capítulo 25, aqui, Mateus, capítulo 25, versículo 41 diz: Então, aqui falando do juízo de Deus, Jesus, dirá também ao que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, o mesmo lugar onde irão as pessoas que não têm a salvação, a fé em Jesus, né? É um lugar onde o diabo também estará. E o diabo não é aquele que vai provocar as dores, né, humanas, ele vai sofrer lá no inferno também. Ainda tratando sobre a questão do pecado e da morte. Não foi, portanto, né, o pecado de Eva a causa do pecado humano, pois é Adão e não Eva o patriarca e o arquétipo humano, é o modelo, o primeiro modelo. Temos todos de Adão. Ele veio sendo o primeiro, ele foi criado lá, Gênesis 2 fala, né, da ordem da criação. Gênesis 1 fala que os dois foram criados no sexto dia. Mas Gênesis 2, perdão, todos criados, Adão e Eva, no primeiro dia. Em Gênesis 2 vai dizer que Adão é criado primeiro. No 1, então, é um relato geral. No 2, um relato particular, fala da ordem. Eva procedeu de Adão e não o contrário. Nós temos lá em Gênesis 2, 19 a 23, que você pode ler. Ele cria primeiro Adão, está no fim do dia, alguma coisa assim. Ele dá aquele sono em Adão, é uma cirurgia. Tira a costela e dela faz a mulher. Alguns podem falando sobre isso aí, né? Isso é um absurdo. Quem fala que é um absurdo tem que nos dar uma outra opção da criação. Deus fala que é assim e é possível que seja, porque nós sabemos até a possibilidade de nós fazermos clones, né? Então, não é absurdo. O absurdo seria imaginar que de uma explosão nós viemos. Então, algumas que não creem no relato de Gênesis, né, vai acreditar numa explosão que cria ordem. 1 Timóteo 2, 12 a 14 vai falar que a mulher deve ser sujeita ao marido. Sujeição significa reconhecer a autoridade. Reconhecer a autoridade faz parte da sociedade humana. Uma sociedade que não reconhece a autoridade é uma sociedade fadada ao fracasso, né? Morte, a extinção. Então ele vai dizer que a sujeição vem porque Adão foi criado primeiro. E Adão é que deu nome a Eva, né? A gente tem lá em Gênesis 2. Adão, portanto, né, é o gerador humano. Viemos dele. E Eva é a gestante. Até hoje, né, o homem semeia. E a mulher recebe essa semente e gera. É isso que Deus vai colocar. Então, o pecado humano vem a partir do sêmen humano, masculino, óbvio, né? Que está maculado desde Adão. Por isso, né, que somos todos pecadores. O pecado de Adão foi a desobediência a um mandamento de Deus: não coma. Eva comeu e pecou. Até ali não fala nada de Deus procurá-los e tudo. Quando Adão come, então Deus vai procurá-lo. Quando ele come ali, acabou para a raça humana, porque só existiam os dois. Né? Então dali vem toda ser que nós somos, né? Então, desobediência, qual o nome que se dá ao pecado de se comer uma fruta que Deus falou para não comer? Ninguém sabe se é maçã, viu? Ninguém pode dizer que é maçã. É qualquer outra coisa. É um piqui. Né? O pecado de Adão foi a desobediência a um mandamento de Deus. Esse foi o pecado dele. Então, daí que todo pecado é desobediência. Agora, é o resultado já do nosso ser. De Adão, o pecado ele começa ali, né, na geração da concupiscência até que ele é consumado pela morte. Né? Então vem o pecado e a morte. A desobediência de Adão foi um ato deliberado de autonomia da criatura. Deus falou para ele não comer. Ele não deveria ter comido. Ele deveria
ter esperado em Deus a solução de Deus para o pecado de Eva, porque ela pecou, ela desobedeceu. Mas quando Adão então se une a Eva na desobediência, aí nossa geração, nossa raça, porque só existe uma raça que é a raça humana, né? Tornamos-nos todos descendentes de um casal pecador, né? Como foi a essência do pecado de Satanás, já vimos ali. Deus, então, no capítulo 23, 22, versículo 22, capítulo 3, versículo 22, ele vai dizer que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Então, e realmente, né? Deus sabe do bem e do mal, só que ele não é pecador. Conhece todas as coisas. Adão se tornou conhecedor do bem e do mal, mas pecador. E aí, nós vamos ver no capítulo 6, né? Essa escravidão ao pecado começa aí. É um desafio. Se você acha que não é escravo do pecado, né? Então só faça um desafio para você, né? Nós vamos ter estudo daqui a 15 dias, se Jesus permitir. Então, fica 15 dias sem pecar. Tenta. Você vai ver que você realmente e eu somos escravos, né? Continuando aí sobre a causa, o alcance e os efeitos do pecado. Então, o pecado humano herdado de Adão é congênito e inevitável. Vou ler de novo Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou, porque veio da esfera espiritual angelical, né? O pecado no mundo, no cosmo, e pelo pecado, a morte, a separação da glória de Deus. Assim também a morte passou a todos os homens. Lembra que Satanás foi expulso da presença de Deus, assim como Adão e Eva. Por isso que todos pecaram. Então ele é congênito, inevitável. Nós seres humanos não temos como evitar. Daí é que vem a graça de Deus para mim e para você como ser humano. Porque nós não escolhemos pecar. Nós nascemos pecadores, diferente de Satanás e os demônios. A Bíblia vai mostrar que para eles não existe salvação, porque eles escolheram pecar. Criados já na forma angelical, não sabemos todas as formas deles, né? Mas nós não. Eles não se tornaram pecadores por geração, por escolha. Satanás e 1/3 dos anjos que o seguiu. Então, nós não escolhemos, Deus nos dá a oportunidade. Adão é o hospedeiro e transmissor alfa, né? Colocando uma linguagem aqui, né, de contaminação do pecado humano. A causa do pecado da geração adâmica não é a desobediência, não é a causa, não é a desobediência à lei de Deus dada a Moisés, os 10 mandamentos e tantos outros. Porque não existia lei ainda. Ela só vem a existir milhares de anos após Adão, veja só, 5,13. Ele está dizendo então que nós recebemos de Adão. É um estado humano. Estamos em Adão porque viemos dele. Ele vai dizer, porque até a lei, uma referência à lei de Moisés, estava o pecado no mundo. Antes mesmo da lei já existia pecado, Caim. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Houve um mandamento, não comer. Então ele não é. Se não tem lei, porque você estaciona um carro onde não está proibido, então não existe transgressão. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Então não é a lei que criou a lei de Moisés que criou o pecado, né? A morte, interessante, é que reinou desde Adão até Moisés e continua reinando, né? Mas ele está fazendo aqui, mostrando essa limitação da lei, que não criou o pecado, né? Não é a lei mostra o pecado. Até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, do comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não existe mais. O qual Adão é a figura daquele que havia de vir. Ele está falando agora de Jesus. Grave bem. Adão é a figura, o tipo daquele que havia de vir. Nós vamos entrar então aqui num assunto muito importante, que é muita atenção. Por quê? Porque Deus vai colocar para nós que, como não há salvação na raça humana, porque é congênito o pecado, é inevitável, por isso Jesus vai nascer da Virgem, para não receber o esperma corrompido de José. Maria foi gerada por um esperma comprometido, né, corrompido do pai dela. Ela era uma pecadora. Mas ela não transmite pecado. Jesus vai ser gerado nela. Ele se gera nela, né? E Jesus sim é imaculado. Ele tem a geração totalmente humana, porque ele comeu, bebeu, só que nunca pecou. Ele morreu. Prova de que ele era realmente humano. Só que ele vai ser considerado um segundo Adão, para
porque Deus vai criar uma nova humanidade a partir de um segundo e perfeito Adão, que era o próprio Deus que se fez carne. Adão foi criado da terra, Jesus vem para a terra. É bem interessante, né? E aí por isso que a Bíblia vai falar da regeneração, do nascer de novo. E aí nós podemos ver e entrar no reino de Deus. Nós nascemos do segundo Adão. Então, ó, veja lá, 14. Já vimos aí, né? O pecado humano é congênito, porque o pai da humanidade fez-se pecador. Ele se fez. E assim contaminou toda a sua geração, ou prole, né, que somos nós. É uma doença que é contagiosa com todo mundo, não tem como evitar. Veja o versículo aí 19, ó. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores. Esses muitos aqui somos nós. Assim, pela obediência de um, que é Jesus, muitos serão feitos justos. Serão feitos também. Né? Não é pelas obras. Eu não me fiz pecador. Eu me tornei pecador por causa de Adão. Quando eu creio em Jesus, eu sou feito justo. Veja como Deus é perfeito nas colocações aí, né? O pecado é inevitável ao humano, inevitável. Porque este, né, o humano, o recebe do pai Adão, ainda em seu ser embrionário. O dia em que eu e você estávamos naquele estado embrionário, já éramos pecadores em formação. Olha só o que Paulo, veja, Paulo, dentro da tradição católica, é chamado de Santo Paulo, né? Veja o que ele diz a respeito de si mesmo. Romanos capítulo 7, versículo 23 e 24. Mas vejo nos meus membros, Paulo diz, outra lei, uma lei da gravidade, que batalha contra a lei do meu entendimento. Paulo sabia da lei, mesmo ali, ele está escrevendo já como um cristão regenerado. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, meu ser. É a lei do pecado. Miserável homem que eu sou. Paulo fala isso. Né? Miserável homem que eu sou. Não que eu fui, eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte, do pecado e morte que estão aqui no nosso corpo? Dia a dia morremos, né? O Salmo 51 também aqui é importante que nós o leiamos, né? Salmos 51, versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, aqui é Davi falando, não que nasceu do pecado sexual, não. Os pais casados não estavam pecando, mas ele já é formado em iniquidade. Em iniquidade fui formado. Em pecado me concebeu minha mãe. Ele já nasceu pecador. Não é que a mãe pecou quando ele nasceu, mas ele já nasceu pecado, concebido. Então essa noção já desde o Antigo Testamento que trata disso. Dos versículos 12 a 15, vamos voltar ali para Romanos 5, né? Romanos capítulo 5. O alcance, a causa, o alcance e os efeitos do pecado humano. Ainda. Então o pecado humano é irremediável. Não dá para nós nos livrarmos dele. Tem remédio. Inevitável, nós nascemos com ele, irremediável. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos os pecados. Então não tem remédio. O pecado humano é irremediável porque atingiu seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Nós como ser, nós somos um todo, corpo, alma e espírito. E é óbvio que nós mesmos somos prova disso, né? Porque se fôssemos gerados aí, viéssemos de um caldo só, porque a planta não pensa, não sente, não fala, não escreve, não raciocina. Um animal tem limitações, às vezes raciocina, mas não escreve, não comunica como nós comunicamos. De onde vem isso? O conceito de Deus que todo ser humano tem, alguém só se torna ateu porque ele vai ser direcionado, ensinado por alguém a respeito disso. Na realidade, o ateísmo, o ser ateu, Efésios vai dizer que é negar Deus. Deus não vai deixar de existir porque o ateu não acredita nele. Uma negação de Deus, essa é a essência. O Romanos, então, no capítulo 1, versículo 29, diz: estando cheios
cheios de toda iniquidade, maligno, né? Fornicação ou prostituição, pornografia, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja. E aí a consequência de tudo isso, homicídio, contenda, engano, malignidade. Então é irremediável. Nós somos assim em graus maiores ou menores. Efésios, no capítulo 2, olha só o que o apóstolo Paulo diz a respeito disso. Ele falando de si mesmo. E vos vivificou, ele está falando aqui de Deus, né? Que no capítulo 1, vivificou não tem aqui no grego, né? Mas foi colocado. A ideia é estes. E vos deu vida, né? Estando vós mortos em ofensas e pecados, no estado, lembra que é o estado. Ofensas e pecados em que noutro tempo andastes. Zumbi, a ideia do zumbi, nós todos no pecado, né? Segundo o curso deste mundo, né? O mundanismo. Segundo o príncipe das potestades do ar, é uma referência a Satanás, o governador do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, filhos de Adão, eu e você. Entre os quais todos nós, a Paulo então inclui-se, todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira como os outros também. Não filhos de Deus, filhos da ira, como os demais. E Paulo se inclui. Então nós todos, assim, naturalmente, somos filhos da ira de Deus. Mas Deus, graças a Deus por essa conjunção adversativa, mas Deus é riquíssimo, e é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Então, vem de Deus, assim como Deus foi a Adão, ele vem até nós em Cristo. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Lembra? Morremos em Adão e temos vida com Cristo. Pela graça. Então, assim como não escolhemos ser pecador, já nascemos assim, a salvação não é uma escolha, é uma graça oferecida a nós. E pela graça nós cremos nessa salvação e aí somos salvos, né? Pela graça, não pelas obras. O pecado humano é irremediável porque ele o pecado tornou-se senhor e dominador do corpo, da alma e do espírito. Então nós pecamos, nós pensamos mal. Já pensou se todos ouvissem? Nós pensamos, às vezes, num ambiente, um culto, sala, tivesse um alto-falante aqui saindo da nossa mente. Então, é do corpo, da alma e do espírito. Capítulo 5, né? Capítulo 5. Vamos voltar lá para Romanos 5, versículo 21. Ele diz assim: para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. O pecado reinou. Capítulo 7, versículo 14. Paulo diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então nós pecamos, porque somos pecadores. É irremediável. Não tem como tirar o pecado de nós, a não ser quando cremos em Cristo, e isso na glorificação, né? O pecado reina no cosmo e no corpo humano. Já lemos o 14, veja só, Romanos 7, 14. Depois estudaremos, né, o capítulo 7 em seus detalhes. Veja o versículo. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. O pecado nos leva, mas o pecado é o Mário, né? Então eu brigando comigo mesmo, sabendo que estou fazendo errado. Versículo 20. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Lembra que ele fala da lei? Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Uma lei irremediável. A morte é o juízo de Deus pelo pecado que entrou no cosmo humano a partir do cosmo espiritual. Então, entrou o pecado e a morte. Então, ele é essencialmente o capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado, salário é o que? Você recebe por aquilo que você faz. É a morte. Então, você lembra que a morte aqui é como um senhor, uma lei, né?
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. A vida eterna é um dom gratuito, não se cobra, né? Hebreus 2, 14 a 16 vai dizer, né, desse império da morte que tem aí, né? Satanás vive nesse império, ele é espiritual. E o Apocalipse 20 vai falar de Satanás sendo lançado no lago de fogo e enxofre, onde os seres humanos também morrerem sem a salvação de Cristo estarão eternamente. Quem falar que o inferno não existe, o lago de fogo e enxofre, ou que aquilo não é eterno, é um mentiroso. Um mentiroso. Imagina, você, eu acredito nisso. Você pode acreditar, no que você quiser, mas as consequências de se acreditar numa mentira dessa é uma consequência eterna. E a verdade é que a Bíblia diz isso. Existe esse lugar. Como é que alguém pode ser lançado, e ele fala, os séculos dos séculos, nunca mais sairá de lá, se não é um lugar que existe eterno, né? Não acredite na mentira do diabo. A morte é uma condenação que vem de Deus. Veja o 16 e o 18. E não foi assim o dom aqui é o dom da salvação, como a ofensa por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, a desobediência de Adão, né? Na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Então, Adão só fez um pecado, a desobediência, depois vários pecados. Eu e você cometemos vários pecados. Jesus nos salva e nos perdoa a todos. Amém, né? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, uma só ofensa, que foi a ofensa de Adão, para a condenação, assim também por um só ato de justiça, a justiça de Cristo, não minha, a graça veio sobre todos os homens para a justificação de vida. Para todos aqueles que lembram como Abraão, Davi, que creem. A morte é uma inimiga de Deus. Então, dentro da doutrina espiritualista, né, a morte é um instrumento de purificação, a reencarnação. Tem a morte é um instrumento para essa máquina agir, né, de purificação. Mas Deus, ele vai colocar que a morte é inimiga dele, porque Deus é vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. 1 Coríntios 15, 26 diz: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Convém que reine, no versículo 25, até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, falando de Deus, no versículo 24. Então, a morte, uma inimiga. A morte humana é congênita, porque seu pecado também o é, e o meu pecado. A morte humana não é devido à desobediência pessoal, mas é devido ao pecado de Adão, como já vimos aí, né? 15, 17, 18, no capítulo 5. A morte reina no cosmo e no corpo humano. Também já vimos aí esses versículos. Mateus, vamos ler aqui, né? No capítulo, ela reina no capítulo vai falar sobre o ministério de Jesus, né? Mateus 4, versículo 6 diz: o povo que estava assentado em trevas, fala aqui da humanidade, viu uma grande luz, sabe? Jesus, né? João fala isso. E aos que estavam sentados na região e sombra da morte, cosmo, a luz raiou. A luz veio para nós, a luz do Criador. E Jesus fala, né, em João capítulo 5, uma mensagem maravilhosa, mostrando que a morte é um estado, né, em que nós nos encontramos. Ele diz: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra é a palavra dele, de Jesus, escrita aqui na Bíblia Sagrada, e crê naquele que me enviou, o Pai, né, o Espírito, tem a vida eterna. Veja, tem, é aqui. A vida eterna é o estado de comunhão com Deus que começa aqui por meio de Jesus. Tem a vida eterna, não entrará em condenação, o juízo que virá, mas passou da morte para a vida. Jesus fala isso porque ele é o Salvador e o juiz. Ele vai dizer que ele vai julgar. Fala lá no versículo 30, já vimos aí também, né? A morte é invencível a todo ser humano. É um inimigo que nenhum ser humano pode vencer. Ou seja, nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para reter o espírito. Nem tampouco ele pode
tem poder sobre o dia da morte, como também não há licença nessa peleja, nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. A impiedade é inevitável aí o ser julgado assim como a morte. Alguém pode dizer, sim, eu posso controlar a morte, tirar a minha vida. A Bíblia vai dizer, depois você pode ler em Apocalipse 9, a Bíblia vai mostrar isso muito claro, que até aqueles que tiram a própria vida, tiram porque Deus permite. Lá no Apocalipse 9 vai dizer que haverá tempo, os tentarão tirar a própria vida e não conseguem. A morte é a poderosa aliada de Satanás. Ele tem um império da morte. A morte é um evento único e definitivo ao ser humano. Só acontece uma vez, salvo, por exemplo, para Lázaro, que Jesus ressuscitou, que morreu 2 vezes, mas morreu. A morte física só acontece uma vez. Hebreus capítulo 9, veja o versículo 27. Como aos homens está ordenado, porque é um juízo, está ordenado morrerem uma única vez. A pax, grego aqui, uma única vez. Vindo depois disso o juízo. Virá o juízo final. Quem morre está aguardando, não é o purgatório. Um lugar de tormentos hoje, uma de Sheol. E para aguardar o juízo final. Está descrito lá em Apocalipse, no capítulo 20. A morte, então, é um fenômeno de separação, não de aniquilação. Eles que estavam sentados à sombra da morte, luz caiu. Passou da morte para a vida, né? A morte física é a separação entre o espírito e o corpo. Porque você veja, o que morre, né? A pessoa morre, está tudo lá. Os órgãos, tudo lá dentro. O que aconteceu para a pessoa? O espírito teve que sair. Então tem alguma coisa que vai acontecer que é sobrenatural. Tiago, capítulo 2, versículo 26 diz: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. O corpo sem o espírito é morto. A morte espiritual é a separação entre o pecador e Deus, como já vimos lá, né? Longe de Deus, andando nos nossos delitos, nas nossas ofensas, como os demais. A morte eterna é experimentada quando o pecador morre a morte física, o espírito sai do corpo, sem experimentar a ressurreição espiritual em Jesus Cristo. Lemos lá em Efésios 2, de 1 a 6. Aliás, nós não lemos o versículo 6, né? É o 5 ele diz. Vou ler o 5 e 6. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, estado pecador, fora do Éden, fora, separado da glória de Deus, nos vivificou juntamente com Cristo. Cristo ressurge, ressuscita e entra no céu. Quando nós cremos, nós somos unidos a esse segundo Adão, Jesus Cristo. Pensa. Pela graça, não obra, sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, com Jesus, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Por isso que ele falou, onde eu estiver, ele falou em João 14, vocês estarão também. Então não é purgatório, não é reencarnação, não é extinção. Jesus, a Bíblia deixa claro, está no céu, no reino dele, à destra do Pai. Ou seja, ele é Deus com a mesma autoridade do Pai. Isso é uma figura para mostrar para todos nós, que aquela figura oriental que para nós às vezes não faz sentido, o soberano tem à sua direita aquele que é soberano como ele. É isso que significa a direita de Deus. Jesus disse isso em João 5:24. Vamos ler lá, né? Todo. João, capítulo 5, eu li o versículo 24. Passou da morte para a vida, e ele diz: em verdade, vos digo, que vem a hora, e agora é. Chegou a hora, ele diz, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aqui é aquele chamado que eu falei na aula passada. É pessoal. É do Espírito Santo para o seu espírito. Chamado para a conversão, para crer em Jesus. Aí ele fala, os mortos viverão. São esses mortos espirituais. Porque como o Pai tem vida em si, ele é eterno, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele está falando dele enquanto ser humano. Ele é Deus, mas está limitado ali à sua humanidade.
Mas Deus deu ao filho dele, o Jeová Filho, né, o poder de dar vida eterna. Deu-lhe o poder de também exercer o juízo, não só de dar a vida, porque é o filho do homem. Então ele veio como homem para morrer por nós, e como filho do homem, ele será o juiz. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora, de novo agora ele fala da punição, em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E é uma coisa tão magnífica que o Apocalipse 20 vai dizer, que as pessoas que estavam, os mortos no mar, na terra, todos eles terão esses corpos espalhados lá, que milhares de anos, todos eles se apresentarão diante de Deus. E os que ouvirem, os sepulcros ouvirão a sua voz, o sepulcro está enterrado. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. Os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Ele fala de julgamento. Ó. Como ouço, assim julgo. Ouve o quê? Resposta do pecador ao seu chamado. Vinde a mim. Então ele quer ouvir a mim e a você. Não precisa nem ser uma voz audível, porque o mudo não tem audição aqui para. Né? Não é audível. É aquela voz interior. Jesus, eu preciso dessa salvação. E o meu juízo é justo, porque não busca a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Né? Se Jesus não é justo, né? Quem é? Quem é? Apocalipse capítulo 20, versículo 11 diz assim: E vi um grande trono branco, que é uma descrição do juízo final, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, quer dizer, só vai acabar naquele período, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, aqui são crianças, adultos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. Esse livro da vida é o nome daqueles que nasceram de novo, têm vida eterna, que creram em Jesus aqui nessa vida, né? Antes de morrer. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Quer dizer, o livro da vida e o outro livro que é o livro pessoal de cada pecador com os seus próprios pecados, segundo as suas obras. Obviamente que são as más obras, né? E deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Imagina que tem mundo acabando aqui, a pessoa está no mar, aonde estiver, morreu, vai comparecer diante. Foram julgados cada um, segundo as suas obras. Cada um. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aqui o inferno é Sheol, Hades. Foram lançados no lago de fogo e enxofre. Esse aqui, de fato, é o inferno eterno. Esta é a segunda morte. A morte definitiva. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida, a Bíblia vai dizer lá no Apocalipse 8, livro do Cordeiro, crê em Jesus, foi lançado no lago de fogo. Então não adianta se o seu nome está em tal igreja ou não. Tem que estar no livro da vida. Né? A gente só sabe disso quando a gente de fato crê em Jesus. A história humana registra um único caso de um único humano que morreu, ressuscitou e vive eternamente. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele falou isso, que ele vai julgar. Ele ressuscitou, mas ninguém, não temos mais ninguém que fala. E o que fala da sua ressurreição, ele mesmo fala que ele vai estar lá para julgar. O 18, Apocalipse 1,18 diz assim: E o que vivo e fui morto, e eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho as chaves da morte. Fui morto, estou vivo. Jesus Cristo é o segundo Adão, o arquétipo de uma nova, perfeita humanidade. Olha o propósito de Deus, né? Então ele criou o segundo, ele caiu. Como nós não temos como nos salvar, nós mesmos, ele enviou a si, se fez homem. O segundo Adão que, ao invés da morte, da vida, ao invés de dar pecado, da santidade. Olha lá, 5,14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão. Qual é a figura daquele que havia de vir? O arquétipo. Jesus Cristo, figura daquele que havia de... Adão, né? Figura da
aquele que havia de vir, Jesus. Estamos terminando. Jesus Cristo é o segundo Adão humano, sendo como foi Adão, o arquétipo da nova, regenerada e perfeita humanidade. Então, Adão, primeiro, é de uma humanidade caída, como eu e você. Jesus é uma humanidade nova, regenerada e perfeita. Veja 1 Coríntios 15, 45 a 48. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante, Jesus. Ele é o primeiro e o último, protótipo. Mas não o arquétipo, não. Mas não é primeiro o espiritual, não o natural, depois o espiritual. Vai fazer a comparação da semente, né? Nós somos da terra, Jesus é dos céus. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, veio para essa terra, é do céu. 37. Qual o terreno? Adão, né? Tais são também os terrestres, pecadores. Fogem de Deus, mentem para Deus, escondem a verdade de Deus. Qual o celestial, tais também os celestiais. Andam com Deus, estarão com Deus. Jesus Cristo, como o novo e perfeito Adão, veio para reverter todo o mal provocado pelo primeiro Adão à humanidade. Adão trouxe o pecado e morte eterna à humanidade. Jesus trouxe vida e retidão eternas à humanidade. Foi aqui que nós lemos, né? E não foi assim o dom como a ofensa, versículo 16, Romanos 5,16. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificar. Porque se pela ofensa de um só, Adão, né, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Tem a vida eterna. Pois assim como por uma só ofensa de Adão, né, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim como também por um só ato de justiça de Jesus veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida, né, de vida eterna. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos, né? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, para que a gente percebesse como nós somos, a lei de Deus, né? Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Não há pecado que Jesus Cristo não perdoa, amém? Não há. Só não perdoa se não crermos nele, né? Porque não tem como ele perdoar e morreremos no nosso pecado. Adão afastou a humanidade da glória de Deus. Jesus é Deus em sua glória que veio reconciliar o humano com Deus. Assim como ele buscou Adão, está buscando cada ser humano hoje, né? Então vamos entender João 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, desde a criação. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se criou. Nada do que foi criado se criou. Portanto, ele não é criatura. A criatura não pode se criar. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Porque pecamos e perdemos essa luz. E a luz resplandece nas trevas, as trevas não a compreenderam, não aceitaram. Adão foge, Eva foge, eu fujo. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João, o Batista. Né? Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Às vezes a gente busca ser humano, né? Ah, ele é a luz. Jesus é a luz. Nós apontamos, né? Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele nos dá vida. A terrestre e a estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Desde a queda, né? Desde a queda. Veio para o que era seu, os seus não o receberam. Adão e Eva, não é? Como nós, Rafael também o matou. Nós o rejeitamos na humanidade. Mas a todos quantos o receberam, aceitaram, reconheceram, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Creem no nome de os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, é espiritual.
Não veio do meu pai, nem da minha mãe, nem de mim, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus, né? Versículo 14. E o verbo, lembra? Estava no princípio, o Criador, o Eterno, o Salvador que se fez carne. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, 2000 anos atrás. Vimos a sua glória como a glória do unigênito de Pai, cheio de graça e de verdade. O mundo mudou, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. João sabia, né? João era 6 meses mais velho que Jesus, né? E todos nós recebemos também da sua plenitude, graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Deus nunca foi visto por alguém. Deus aqui na pluralidade, o Pai, o Filho e o Espírito. O Filho unigênito está no seio do Pai. Esse o revelou. Então escreve depois do Apocalipse. Revelou a Vamos terminar aqui. Deus, por meio de Jesus, oferece a esperança a cada ser humano de ser regenerado e salvo do pecado e da morte. João capítulo 11. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá. Por isso, a desobediência de Adão multiplicou-se em um incontável número de transgressões em sua descendência. Fundou o pecado. A obediência de Jesus Cristo perdoa todos os pecados dos filhos de Adão que creem nele para serem. Não tem pecado, quantidade de pecado que Jesus não pode. Lembra disso. Perdoa a mim, perdoa qualquer um. Portanto, sem Jesus, o humano permanece no reino adâmico do pecado e da morte, sendo liberto, regenerado e transportado ao reino da justiça e vida eterna somente por Jesus. Só por Jesus. Termino aqui com Colossenses. Né? Colossenses capítulo 1, versículo 12 a 14 diz: Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Luz é Deus, né? O qual nos tirou da potestade das trevas, do poder das trevas, do reino da morte de Satanás, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em quem? Em Jesus, né? Temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível primogênito. Amém. Então que Deus abençoe você, abençoe a sua família. Conto com as suas orações, pela sua orações pela nossa igreja também. Sido muito provados, né, para Deus nos dirigir em tudo. Espero que você seja abençoado aí com esse estudo e abençoe outras pessoas com que você tem aprendido aqui também. Deus te abençoe.